Só um. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Aos trabalhadores da casa. E assim, mais uma vez, estendendo o convite para que cá pudéssemos estar presentes. Venhamos parabenizá-los pelo espaço cedido, no qual nos deixa com muita emoção. Parabéns pelo que a espiritualidade fez por todos vocês. Que a paz nesse momento de Jesus esteja envolvida no meio de todos nós. Como então a nossa irmã houvera dito, iremos ilustrar de algumas palavras junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, salientando de que quando alguém, um colega cá na frente, venha expor o próprio Evangelho, que nós colocamos assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não de que há-se uma guerra dos Evangelhos, muito pelo contrário. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele ministra, como muitos já puderam olhar, o que consta o Evangelho de João, de Marcos, de Lucas e principalmente de Mateus. E que Allan Kardec, por sua vez, tirou os tópicos que se faz mais importantes para o nosso dia a dia, não indo contra as demais informações existentes. Tanto é que tais informações, estas horas existentes, nós temos informações de Emmanuel, que nos dá 7 minutos com Emmanuel, passando informações também a respeito do próprio Evangelho. Para darmos assim este início, vamos entender um pouquinho mais do final. Por que é que eu estou aqui a citar os capítulos do mesmo? Primeiro, não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos. O Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amar o próximo como a si mesmo. Amai aos vossos inimigos. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Honra a teu pai e a tua mãe. Fora da caridade não há salvação. Servir a Deus e a Mamon. E ao capítulo 17, onde iremos realmente nos referir, sedes perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Nesta trajetória do Evangelho segundo o Espiritismo, lembre-se que nós paramos no capítulo 17. Não dê continuidade, pois o tema de hoje é o homem no mundo. Deus nos consagrou seres humanos a viver neste mundo terreno. Muitos de nós ainda somos precários desse tal entendimento. E é comum, diante das nossas próprias imperfeições. Buscamos, sim, muitas das vezes, estas nossas perfeições. Mas ainda que todo começo é o começo, no linear das nossas reencarnações, ou seja,
quantas e quantas vezes nós retornamos e iremos retornar em busca das nossas reencarnações. Muitos falam sim de reencarnação, mas quantas pessoas que nós venhamos a desconhecer que não fazem tão importância assim? Pessoas que estão aqui na Terra pela primeira vez. Pode parecer estranho aos que pouco têm o conhecimento do Espiritismo, mas isso é verdade. Muitos de nós estamos aqui na Terra pela primeira vez. E diante desta primeira vez, ou as demais encarnações, o qual nós, aos poucos, começamos a buscar ou querer saber o que é que estou a fazer nessa Terra. O que é o viver? Não poderia ser um outro mundo, mas segundo os nossos imortais que nos trazem informações junto ao livro dos Espíritos. A Terra é um mundo de provas e expiações. Estamos cansados de saber disso. Mas que em contrapartida também nos complementa, que é um mundo inferior. O homem está longe ainda da sua grande capacidade de inteligência. E achar de que a vivência nesse globo terrestre somos nós os únicos a viver. Eis aí então que o Espiritismo vem nos explanar informações estas, concretas e objetivas. E que muitas das vezes, quantas e quantas pessoas, quando nós venhamos a expressar que temos um pouquinho só de conhecimento, falar um pouco do próprio Evangelho, da trajetória de Jesus, mas de uma forma diferente, assim, uma forma mais clara, que as pessoas nos olham meias. Eu acho que não. Tudo bem, mas nós respeitamos. Mas se é essa oportunidade que Deus nos consagrou de hoje sermos espíritas, se assim possamos dizer, ou vamos substituir, se hoje nós somos cristãos, é onde nós conseguimos salientar, aguçar um pouco mais as nossas mentes diante de informações que a gente vai tendo junto ao livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, não deixando de lado as demais obras. Porque a própria Gênese também nos confirma, a Gênese de Allan Kardec também nos confirma que o nosso planeta é um planeta inferior. Parece que é algo assim que acaba nos assustando. Mas como que nós poderemos chegar na plenitude de Jesus, aos espíritos mais elevados, se nós não começarmos por baixo? Não podemos ver a luz ainda. Porque se Deus nos consagrou, pela própria divindade, de nós estarmos nesse globo, é para que nós possamos nos adiantar. Nos adiantar quantas vezes se fizerem necessárias. Aí então encontramos, junto ao livro dos Espíritos, em que Deus nos obriga a encarnar, ou seja, a ocupar um corpo físico, ainda que pode nos parecer estranho. Mas Deus não é luz de toda bondade? Não é misericordioso para com toda a humanidade? E Ele me obriga a encarnar? E ainda também que nos obriga a reencarnar. Onde nós encontramos tal informação? No próprio livro dos Espíritos. Esta imposição que Deus nos consagra, nós que somos meros reencarnantes, diante das nossas próprias tribulações, começamos paulatinamente a entender o que é que nós estamos a fazer aqui. Mas nós estamos aqui para o objetivo, segundo a doutrina espírita. De onde nós viemos? Esse objetivo de Deus para conosco,
aonde irá chegar? Mas se a própria doutrina, com as informações dos imortais, nos diz de que é preciso que nós venhamos avançar a nossa evolução só através das reencarnações. Ficaremos então assim presos nesse globo terrestre, nesse planeta, até quando? Mas que se faz necessário, não importa o tempo, porque todos nós somos materialistas. E esse mundo de provas e expiações, ao que a Gênesis nos passa, é um mundo completamente materialista. Mas materialista é um bom sentido. Que tal materialismo também nós não entendemos. Da mesma forma que nós não entendemos como que nós chegamos aqui. Das vezes nós queremos respostas que ainda não somos capazes de ter. Deus é o nosso Criador. E nós somos pequenas criaturas. E que devemos sempre dar oportunidade, quando então o corpo perecer, estivermos do outro lado da vida, em que os nossos amigos também nos dizem a chamada erraticidade, ao preparo de regresso para um novo corpo físico. Um novo corpo físico. Não importa qual seja. Porque o que se faz de importante é que nós venhamos regressar para dar continuidade às pendências que nós houvermos deixado. Então, se estamos aqui a primeira vez nesse globo terrestre, da onde que eu vim? Se não estou aqui a primeira vez, mas que já estou por várias vezes, o que é que eu deixei lá atrás? Qual foi a minha pendência? E todos nós temos curiosidade de saber qual pendência que eu deixei. Porque eu encontro grandes dificuldades para o meu dia a dia. E graças a Deus que nós encontramos dificuldades, pois só assim nós iremos passar pelas necessidades provas do nosso dia a dia. E quando nós estivermos num patamar de realmente fecharmos os nossos lábios e não mais reclamar, será que talvez as nossas provações não seriam mais leves? Porque nós sempre gostamos de nos fazer de vítimas. Por quê? Não. Cada um de nós venhamos arregaçar as nossas mangas e começar as nossas vidas. Sejam quantas vezes forem necessárias, que graças a Deus nós estamos de retorno. E se é esse mundo inferior que nós estamos a viver, um mundo completamente materialista, a Deus vamos agradecer, no qual nós não fazemos. Porque cada tribulação das nossas vidas nós reclamamos. É como se Deus não existisse. É como se o próprio tivesse mandado nós para... Senhor, eu acho que o Senhor me enviou para uma terra, um planeta errado, porque nada de bom acontece comigo. Aonde está escrito que assim eu vos pergunto? Se nós nascemos com o chamado livre-arbítrio de fazer isso ou aquilo, nós temos deveres e obrigações. Enquanto nós não pararmos para refletir, que quando então se tem a oportunidade de adentrar numa casa espírita, que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm vergonha. Vergonha de quê? Porque nós não temos estátuas, nós não temos imagens. O que nós temos são palavras, o que nós temos são livros, o que nós temos é a câmara de paz, o que nós temos é água fluidificada. O que nós temos, pessoas dispostas para trabalhar, poder vos ajudar da melhor forma possível. Mas é preciso que nós, quando nós adentramos, venhamos a ter acesso às informações, comecemos a nos mudar. Começamos a entender por que é que existe o Espiritismo. Por que esta doutrina espírita? O que quer dizer isto ou aquilo? Não mais nos importando de onde nós viemos. Se for a primeira ou a segunda, a terceira vez, o que importa isso? O importante é que se nós estamos aqui, nós temos um papel, um dever a cumprir. E se tivermos que regressar mais uma vez, não venhamos nenhum de nós sermos pessoas covardes.
Porque no linear das nossas vidas, nós não aguentamos tribulações. Nós vemos por aí sempre pessoas que começam o seu próprio relacionamento querendo de que a pessoa seja do meu jeito. Não tenho paciência, vamos separar nesse momento. Para recomeçar então com uma outra pessoa. Esquecemos um simples detalhe, que todos nós somos inferiores, todos nós somos defeituosos. É um simples detalhe que nós temos. E que esta oportunidade que Deus nos consagra de poder viver um com o outro, não é um acaso. É a oportunidade cedida para cada um de nós. Se o meu pai é um ser difícil, dou graças a Deus. Não venhamos nos esquecer de que no comecinho nós houvéramos dito das chamadas reencarnações. Todos nós temos inúmeras pendências laterais. Se hoje o meu pai é um ser difícil, é a oportunidade que eu estou tendo para chamar na reconciliação com ele. O que talvez não houvera sido lá no passado. E que hoje Deus está me dando a benevolência da paciência da chamada reconciliação. Não existe o acaso. Em nenhuma situação das nossas vidas. E de tudo que a gente vem a reclamar, não adianta, então vou até a casa espírita, porque não estou aguentando mais o meu companheiro, minha companheira, o meu irmão, meu tio, meu pato, marreco. É preciso que nós olhemos dentro de nós mesmos. Será que eu mesmo estou a errar? Porque todos nós erramos, todos nós precisamos nos consertar. Isso faz parte do contexto de pacote da vida que Deus nos consagra. Se nós não encontrarmos dificuldades em nossas vidas, vos digo, não tem graça. O que eu estou fazendo aqui? Tem que ter um objetivo. Tudo na vida nós temos objetivo. Então me faz lembrar a um encontro mediúnico, em que um colega, quando ministrou o curso para nós durante 2 anos e meio, após o término do curso, ele perguntou para os poucos participantes, porque assim no começo veio um monte de gente, aí no linear do tempo, conta-se quantas pessoas se faz presente. Então, assim por a minoria. Para dar continuidade, então perguntou: vocês por acaso têm interesse agora em iniciar o trabalho mediúnico? Todos ficaram empolgados. Então veio a segunda pergunta: mas para que nós possamos dar início a um trabalho mediúnico, para qual seria esse objetivo? Alguns se calaram, alguns levantaram a mão. Em outras palavras, se nós não tivermos objetivo no nosso dia a dia, nós iremos simplesmente patinar. Ou que os nossos companheiros, os imortais, nos dizem: iremos ser seres estacionários. E a vontade de Deus para com cada um de nós não é que nós fiquemos de braços cruzados ou estacionados para que o tempo realmente venha passar. Se as problemáticas do nosso dia a dia venham ocorrer, venhamos dizer graças a Deus, da oportunidade, quando se diz que não existe o acaso. Eis então que, uma certa feita, tivemos a oportunidade de ir até Uberlândia. Foi a última palestra de Divaldo Franco. Nesta última palestra, então eu falei para a minha companheira: o Divaldo está ali, eu vou tirar uma foto com ele. Fiquei ao lado de Divaldo. Divaldo nem sequer levantou a cabeça. E eu baixei e falei assim: Divaldo, olha a foto de Divaldo. Ele não levantou a cabeça. Saí de lá triste. Falei assim: mas o Divaldo nem sequer levantou a cabeça para que eu pudesse tirar uma foto dele. E na verdade, como nós somos defeituosos,
como nós gostamos de falar, sempre algo ao contrário ficou entalado aqui por um bom tempo. Eis que desse tempo, Deus nos consagrou uma oportunidade de irmos até Salvador. No ano de 2023, não é? 2023 nós fomos para Salvador. E fomos participar da palestra do Divaldo. Como o mundo dá volta, como nós devemos, muitas das vezes que eu venho a dizer, fechar os nossos lábios e nada reclamar. Fomos até a cantina tomar um café antes que começasse a palestra. E quem entra na cantina, Divaldo, que não estava bem de saúde, acompanhado, ele olhou para nós, pediu permissão para que pudesse sentar na mesa que nós estávamos, tomando nosso cafezinho da tarde. Nos cumprimentou com um sorriso largo. Ótimo. Fomos então à palestra, a oportunidade das pessoas poderem chegar até ele, uma rápida palavra. E eu fui aproveitar esta pequena fila também para receber uma pequena palavra de Divaldo. Quando então chegou a minha vez, ele levantou a cabeça, me cumprimentou. Houver assim questionado para com Divaldo. Divaldo, as coisas dentro da doutrina espírita, como é difícil que a gente venha executar um trabalho dentro da seara. Muitas das vezes eu tenho vontade de parar no meio do caminho. E a resposta dele foi simples. Meu querido irmão, você acha que na idade que eu me encontro, eu não tenho pedras no meu caminho? Agradeça muito a Deus que as pedras fazem parte do seu caminho e siga em frente. Então, se é para seguir em frente, que se faz necessário para cada um de nós, não venhamos a desistir, não venhamos a desanimar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos impulsiona sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para nós de cabeceira, para que nós possamos folhear e ver aonde que eu estou necessitando de algumas palavras de conforto, para que eu não venha, muitas das vezes, o que nós encontramos por aí, que as pessoas venham ceifar a própria morte. Se as pedras existem, cabe a cada um de nós, pequenas criaturas. Se Deus nos consagrou a vivência nesse globo terrestre, não é por acaso. E que nós devemos agradecer, por mais difícil que seja, por mais lágrimas que a gente tenha derramado nas nossas faces, é agradecer a Deus, ainda que possa parecer estranho, porque das dores físicas assim existentes, o quão nós não reclamamos, que dói aqui, dói acolá, a idade vai avançar e nós venhamos a dizer, cheguei na era da fase de condor, porque dói aqui e dói acolá, que faz parte, pois afinal de contas, que nós devemos agradecer ao nosso Pai Criador, que chegamos nessa tenra idade, cheio de dor aqui, cheio de dor acolá. Que bom, Senhor, muito obrigado. Que assim, vós me dá um exemplo de Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás não houvera chegado na idade tenra tão assim avançada, mas que tinha muitas dores. Nós encontramos nos evangelhos palavras assim de que Jesus houvera reclamado. Nenhum dos evangelhos nós encontramos nenhuma das palavras a dizer, meu pai, não aguento mais. Muito pelo contrário. Quando então veio ceifar-lhe a morte, Senhor, aqui entrego o meu espírito, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Não é só em relação ao próprio crucificamento dele, não é em relação a isso, mas ao que nós estamos a fazer com as nossas próprias vidas. Muitas das vezes, perdidos, nós não sabemos o que fazemos.
Eis aí a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos viver um para com o outro. Difícil é, não está escrito no Evangelho de que as nossas vidas diárias seriam fáceis. Quem dera se assim o fosse. E ainda se fossem fáceis também nós iríamos reclamar, porque está muito fácil e nada acontece comigo. Mas é o que nós precisamos estar avançando em nossas vidas. Então, se nós estamos sempre cá na casa espírita, ao ouvir umas palavras de algum companheiro aqui na frente, então no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, advento do Espírito Verdade, onde ele nos coloca de que, por isso que eu vos coloquei a codificação, e que nós sabemos que junto ao livro dos Espíritos, quem mais repassa as informações em termos de resposta para Allan Kardec é o Espírito Verdade. E que ele ainda nos coloca também no próprio Espíritas, ou vamos também substituir, cristãos. Amai-vos, eis a primeira expressão. Instruir-vos, eis a segunda. Porque quando nós adentramos na casa espírita, seja para ser um trabalhador ou não, que eu venha em busca do meu próprio tratamento, preciso, em primeiro lugar, o Evangelho nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Ame você em primeiro lugar. Se a casa espírita também está de portas abertas, daqui estou vos falando, mas cá na minha frente estou vendo alguns livros. Será que cada um de nós não possamos ter um pouco de curiosidade, além de um irmão que cá na frente venha expor o Evangelho ou algum outro tema, ao que ele se referiu? Eu acho que um desses livros há de despertar-me um pouco mais a atenção para o meu próprio viver. Vou então me direcionar à biblioteca, pedir informações, porque eu ainda sou uma pessoa precária de informações. Eu ainda sou uma pessoa que de tudo eu venho a reclamar. Eu ainda sou pessoa que começo a entender aos poucos que eu faço parte desse rol de elementos ou criaturas inferiores a viver no dia a dia dessa terra bendita. Mas eu queria saber de mais informações, o porquê de tantas dificuldades que eu tenho para viver com um ou com o outro. E aí nós encontramos sim respostas no Espiritismo. Nós encontramos respostas em tantos e outros livros. Nós encontramos respostas no próprio livro dos Espíritos. E encontramos respostas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas falando assim, algo muito interessante, que quando sempre alguém está aqui na frente para expor de algumas palavras, parece tão fácil. A dificuldade nós encontramos realmente o dia a dia. A dificuldade que nós encontramos é poder ingerir as informações que estão ali sendo expostas. Porque alguns colegas podem dizer, mas eu nunca vim aqui a primeira vez e eu estou adentrando. Eu vim porque me falaram que tem um tratamento para o meu corpo físico. Porque dói aqui, dói acolá. Mas nós precisamos ter as nossas mudanças morais. E que muitas das vezes, essas nossas mudanças morais faz com que os nossos corpos físicos se regenerem. Pode parecer mais estranho, mas não é. Porque tudo está na nossa mente. A nossa mente que transporta para os nossos corpos. Então nós chegamos aí no capítulo 17,
sedes perfeitos, como o vosso Pai Celestial o é. Quando assim abri a primeira vez esta leitura, sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial. Mas se os imortais nos dizem que nós devemos demorar muito para evoluir, mas se o próprio Evangelho nos passa isso, mas se o livro da Gênesis também nos repassa tal informação, frisando de que diante das nossas próprias inferioridades iremos muito demorar, mas são só 170 anos, beirando ainda 200 anos de informações do Espiritismo. Parece até que quantos e quantos anos, ou quantas e quantas reencarnações, nós vamos ter que voltar para cá para chegarmos um pouco mais próximo do nosso Pai Celestial, ou mais próximo de Jesus, vamos colocar assim. Não é jogar um balde de água fria em ninguém. Enquanto nós estivermos no mesmo patamar da mesmice, enquanto nós estivermos no nosso hall de conforto, enquanto eu não prestar atenção do que é preciso a ser feito em termos de caridade e bem ao próximo, enquanto eu não despertar dentro de mim a real verdade da vida, serei simplesmente um espírito reencarnatório ou encarnatório de braços cruzados. E para poder chegar perto de Jesus, ou que a gente possa também colocar aqui o Espírito da Verdade, que está num grau elevadíssimo, precisamos ter a beneficência da paciência, para que diante das encarnações, quando venha a ser ofertado, de regressar para esta nossa bendita terra, também sem nada a reclamar. Parece até ainda que estranho que a gente venha expor. Então tudo que se faz, ou tudo que acontece, eu devo dizer amém? Não. Jesus, em sua trajetória, das palavras que ele houvera exposto para os 12 apóstolos, entre o seu amor e verdade, quantos chamativos ele não houvera feito, quantos chamativos também que Jesus não houvera recebido. Eis então que Simão Pedro pergunta para Jesus, quando Madalena começou a acompanhá-lo, estava adoentada. Simão Pedro então pergunta para Jesus, Senhor, fizestes tantas curas, não irás curar Madalena? E Jesus responde, Simão, é preciso de que ela queira, é preciso de que ela peça. Aí nós começamos a verificar a lei divina, é que nós não podemos ultrapassar nenhum dos limites. Quero dizer assim, quando nós chegamos à casa espírita, a qual esta nos oferta o tratamento espiritual, se não houver de cada um de nós a fé, quando nós vamos deitar, a solicitude para com os bons companheiros espirituais, os trabalhadores físicos e os demais também que vão estar lá dentro,
para que diante da minha própria deficiência eu possa receber o tratamento. Não é cura, é o tratamento. Pois na época, sim, Madalena haverá recebido o tratamento de Jesus. E por conseguinte, seguiu a sua trajetória. Então, cabe a cada um de nós, se é num tratamento, gradativamente em aceitar, vendo de que o próprio capítulo do Evangelho, seres perfeitos como o Pai Celestial é, podereis ser uma pessoa, não vai dar tempo nessa vida, o que importa é que nesta vida que eu estou, é a oportunidade que eu estou recebendo. Se as minhas eficiências lá fora estão, aqui dentro, gradativamente eu vou conseguir mudar. São também as nossas questões morais que muitas das vezes as pessoas que adentram não estão com um problema físico e sem problema mental. E que quando nós passamos as nossas preces, as nossas orações, ter a credibilidade para com Deus, para com Jesus, e os trabalhadores espirituais que fazem parte da casa, cada um de nós, que eu possa dizer assim, é uma certeza que este benefício eu irei receber. Sair daqui a contento, sair daqui com as palavras assim expostas do próprio Evangelho, que for assim colocado para salientar também a minha atenção de quão eu sou falho, ainda que nesta vida, não importando a idade em que eu estou, porque há tempo para tudo. Se Divaldo houvera dito que mesmo na época, os meus 92 anos, eu tenho pedras no caminho, que a Deus eu venho agradecer, e agradeço a você também, das pedras em vosso caminho, e que nós venhamos também agradecer dessas dificuldades físicas, dessa dificuldade de saúde, porque quanto menos a gente venha falar, ao contrário, mais beneficência nós iremos receber. É gradativo que nós possamos receber a luz do Senhor. É gradativo que nós um dia possamos sair desse globo terrestre. É gradativo de que iremos ver e ser trabalhadores ao dia de amanhã, servindo a divindade da melhor forma possível, ao que eu tenha vivido experiência na terra. Sendo assim me concedido, que hoje ainda não ocupando o corpo físico, mas que oportunidade é esta recebida, de poder, assim, dentro da câmara de passe, ser um espírito trabalhador para todos aqueles que necessitam assim de ajuda. Então a gente começa a ver que esta questão de ser perfeito como o nosso Pai Celestial é olhar dentro de nós como ainda nós somos falhos, o quão ainda nós precisamos aprender, o quão ainda nós precisamos reencarnar, e que nós devemos agradecer sempre dessa oportunidade que a gente venha a receber, não importando o tempo, que não venhamos ser nenhum de nós, nesta vida, pessoas covardes. Que não venhamos nenhum de nós, quando o corpo esse perecer, chegar no plano espiritual, não venhamos também ser espíritos covardes e não querer ocupar novamente o corpo físico. Porque aí, como nós poderemos nos aproximar na perfeição de Deus? Jesus, todo o Espírito de verdade. Não podemos sair desse corpo e ficarmos simplesmente também estacionados, ainda que nessa própria terra, muitas pessoas o fazem. Começamos a entender o que Deus quer em nossas vidas. Começamos a entender que é um objetivo muito grande, para que um dia assim, cada um de nós, diante das nossas próprias trajetórias, diante das nossas pedras no caminho, que a gente não venha realmente a nada reclamar, de que um dia ele venha dizer, completou toda a nossa trajetória na terra. Assim como Madalena, quando houve seu próprio desencarne, fora recebida de braços abertos por Jesus.
assim como Chico Xavier também fora recebido por Jesus de braços abertos. Não somos nenhum deles, mas somos a minoria. Podemos, cada um de nós, fazer por nós mesmos, se assim nós o quisermos. Eis aí o objetivo de Deus para com cada um de nós, pequenas criaturas, vivendo nesse mundo. Este mundo que a gente vê dizer, que mundo maravilhoso. Mundo este que nós possamos ver as flores nascerem, crescerem, assim como as nossas próprias crianças. Mundo este que nós possamos olhar e imaginar como será o dia de amanhã, esse mundo que um dia irei consagrar, de não mais na terra poder estar. Mundo maravilhoso de experiência que Deus houvera me dado. Mundo esse tão glorificante que nós possamos ainda pedir a Deus: faça com que o meu espírito retorne para lá. Não sei qual a vossa missão que possa me consagrar, mas me dê a oportunidade de assim poder vos amar. E é assim que nós vamos seguir toda a nossa trajetória dessa vida, a viver neste mundo. Este mundo de provas e expiações. Este mundo tão inferior. Que importa se é inferior ou não, cabe a cada um de nós, porque Deus está a olhar por cada um, tem uma certeza. E esta vinda a este corpo físico, para cada um de nós, venhamos a dizer, não é o acaso, não importando a idade que nós estamos a viver. Venhamos cada um de nós confiar em Deus, venhamos cada um de nós confiar em Jesus, venhamos cada um de nós, diante das nossas próprias necessidades, ser abraçados pela espiritualidade, pois cada um de nós também, desse nosso dia a dia, somos criaturas frágeis. E nós precisamos da bênção do Pai maior, não só para nós, mas para esse mundo todo, que a gente ainda possa dizer, irei voltar para um mundo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de nós. E obrigado a todos vocês pela benevolência, da paciência em poder ouvir assim algumas palavras contidas junto ao Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.